Olá pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo por aqui e a receitinha de hoje vai ser esse delicioso pão caseiro super fácil de fazer. Uma receita bem simples, então vamos lá acompanhar o passo a passo dessa receita. Então, para dar início à nossa receita, nós vamos começar aqui a fazer uma misturinha para ativar o nosso fermento seco. Então aqui eu vou colocar 2 colheres de farinha de trigo sem fermento. Vou estar colocando um pacotinho de fermento seco, fermento para pão. E agora a gente vai adicionar aqui 50 ml de água morna, tá, gente? Não muito quente, tem que estar bem morninha. Se deixar muito quente, não vai dar certo, o fermento não cresce, vai queimar o fermento. Então tem que ser assim um processo bem morninho. Olha só, prontinho, agora a gente vai deixar aqui por 30 minutos. E olha só, já se passaram 30 minutos, o nosso fermento ficou assim, ó, significa que ele está bom. Então agora a gente vai começar a fazer a nossa receita aqui. Aí eu vou virar essa misturinha na minha bacia, onde eu vou estar amassando o meu pão. É muito importante você fazer essa misturinha antes para você não perder a sua receita, tá, gente? Talvez você vai usar um fermento que tá aí guardado muito tempo, você não sabe se ele ainda está bom. Aí fazendo essa misturinha aí não dá erro, tá? Você já vai saber se seu pão vai dar certo ou não. Agora aqui a gente vai estar adicionando aqui também 300 ml de água morna. Está misturando aqui aquela misturinha que nós fizemos. Eu vou adicionar aqui também um ovo. Eu vou misturar esse ovo antes aqui na minha vasilha para facilitar na hora de misturar aqui no restante dos ingredientes. Essa receita só vai um ovo, tá? É uma receita bem simples, com pouquíssimos ingredientes. Não vai leite, mas vai margarina. Aqui eu estou colocando 3 colheres de margarina. Ela estava na geladeira, então eu coloquei um pouquinho no fogo para derreter um pouquinho, mas não deixei esquentar, só para ela ficar mais ou menos em temperatura ambiente, porque para não estar gelado, tá? Agora eu vou colocar uma colher de açúcar bem cheia e meia colher de sal. Eu gosto de estar colocando açúcar e sal, que eu gosto de dar uma equilibrada no sabor. Mas se você quiser fazer ele doce, você coloca mais açúcar. Ou se você quiser fazer um pão salgado, aí você não acrescenta o açúcar, só o sal mesmo. E para essa receita nós vamos usar apenas meio pacote de farinha de trigo, tá, gente? Mais ou menos aí 500 gramas de farinha de trigo. Mas você fica atento, se precisar mais, aí deixa sempre um pouquinho de farinha de trigo reservado, tá? Aqui na minha bacia eu coloquei 500 gramas de farinha de trigo sem fermento, mas depois na hora de sovar a gente vai usar um pouquinho mais, então vai passar de 500 gramas, tá? Olha só, já misturei toda aqui a farinha. Agora eu vou estar virando essa massa do pão na minha bancada, na minha mesa que eu tenho aqui, né? E a gente vai estar sovando esse pão aqui bastante, tá, gente? Olha só, minha mesa já está bem limpinha, bem higienizada. Vou jogar um pouquinho de farinha de trigo para a gente estar sovando essa massa. Como é um pão que não vai ser cilindrado, então nós vamos sovar bastante ele aqui, tá? Então, bastante força nos braços aí, vai precisar de muita força. E a gente vai sovar aqui por aproximadamente uns 10 minutinhos. Até que a massa já não fique mais grudando nas mãos e nem na mesa. E a gente vai, ó, acrescentando farinha de trigo e vai sovando até ela ficar bem lisinha e não ficar mais grudando nas mãos. Olha só, gente, já passou bastante tempo aqui que eu estou sovando. Vou sovar mais um pouco, sempre polvilhando farinha de trigo para não ficar colando na mesa e nem nas mãos. E olha só, prontinho, já terminei de sovar aqui. E olha só como que ficou, gente. Não está mais colando nas mãos e nem na mesa, olha só. Que massa linda, olha só, não está mais grudando nas mãos. Eu vou colocar aqui novamente na minha bacia. Vou jogar um pouquinho de farinha de trigo só para que não cole na minha bacia.
E a gente vai deixar ela descansando aqui por uns 15 minutinhos. Tá? Depois a gente volta para modelar os nossos pãezinhos. Olha só, pessoal, passaram-se 15 minutos, nossa massa já descansou. Agora a gente vai novamente para a mesa. Vou colocar aqui um pouquinho de farinha de trigo, bem pouquinho. E agora a gente vai dividir essa massa em duas, que eu vou fazer 2 pães aqui. Dividir ao meio. Vou reservar esse pedaço aqui. Separar ele aqui e vou trabalhar com essa massa aqui. Agora, com a ajuda do rolo ou até mesmo com as mãos, você vem abrindo aqui, ó. É uma massa bem fácil de trabalhar, tá, gente? Eu vou com o auxílio do rolo aqui, eu vou abrir ela aqui, ó. Agora não precisa muito esforço, tá? Porque você já sovou bastante ela antes. É só abrir mesmo, olha só. E a gente vem enrolando ele. Olha só, vou mostrar pra vocês, olha. Vou abrir mais um pouquinho. Estava bem escuro, eu resolvi fazer esse pão à noite, por isso que a imagem não está muito boa, tá? A iluminação aqui da minha cozinha tá meio escuro, mas eu precisava fazer esse pão pro café da manhã, porque não tinha mais nada pra gente tomar café, então resolvi fazer esse pão que é bem rápido, bem fácil de fazer. E olha só, pessoal, agora você vem enrolando assim, olha, modelando seus pãezinhos. Olha como que é fácil, gente. Prontinho, olha, já enrolamos aqui, fizemos o formato do nosso pão. Agora eu vou pegar aqui a minha forma, que eu já untei com um pouquinho de óleo, bem pouquinho mesmo, só para que o pão não cole na forma. E aqui eu vou fazer o outro processo, o outro pãezinho do mesmo jeito. Vou abrir ela aqui, vou enrolar e já vou passar também para a forma. Olha só, prontinho, terminei de enrolar. E agora eles vão ficar aqui crescendo por no máximo 60 minutos, tá, gente? Dependendo da temperatura aí da sua cidade. Aqui tá bem quente. Aqui ele ficou 60, não ficou 60 minutos não, ficou menos, tá, gente? Olha o tanto que cresceu. Tá bem quente aqui na minha região. Sei que em algumas regiões tá muito frio, mas aqui na região norte, aqui no nosso estado, tá bem quente, cresceu bastante. E olha só, pessoal, o resultado do nosso pão já assado. Ele assou com o forno bem baixinho, em temperatura de 160 graus. Eu deixei ele aquecendo uns 15 minutinhos e ele assou por 40 minutos, tá, gente? E olha só o resultado desse pão. Eu vou estar cortando um pedaço aqui para vocês verem. Tá bem fofinho. Uma massa deliciosa, gente. É muito fácil de fazer esse pão, tá? Se você não tem cilindro, às vezes você fica pensando aí. Muitas vezes eu fiquei, meu Deus, como que eu vou fazer pão? Eu não tenho um cilindro. Mas a gente tem umas receitas tão fáceis de fazer, né, gente? E a gente às vezes fica esperando comprar um cilindro para fazer pão e acaba não fazendo. Mas eu aprendi a fazer agora, olha só. E não fico mais sem pão em casa. E agora é aquela hora, né, gente? Passar a manteiguinha no pão, tomar o cafezinho. E é isso aí, pessoal. Esse foi mais uma receita. Espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.